Olá, amigos. Boa noite, 20 horas, hoje, quarta-feira, dia 30 de junho de 2021, e nós estamos aqui nessa noite fria, gelada em muitos lugares, para nós um tanto fria, e aquecendo os nossos corações, as reflexões do Evangelho, como gostamos de fazer em toda quarta-feira, ao longo do tempo todo que temos realizado essa tarefa. Então agradecemos a presença dos amigos, a companhia de todos, vamos fazer nossa prece e depois continuamos cumprimentando aqueles que já estão chegando, partilhando conosco, Yara, Laura, que já estão chegando aqui conosco, e assim nós vamos adiantando tudo isso. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as bênçãos dos céus descendo sobre nós ilumine as nossas consciências, apacente os nossos corações, que desta forma, Pai, haveremos de ver um horizonte mais limpo diante dos nossos olhos e ter atitudes mais dignas no transcorrer do nosso existir. Que Jesus, o Mestre amado, esteja sempre a nos guiar, nos abençoando, e que os amigos espirituais, em nome do Mestre querido, possam nos intuir, nos inspirar, de tal sorte que consigamos fazer escolhas mais felizes para o nosso existir. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Então, boa noite, Cazuco, Jane, Edith, sejam todos bem-vindos, Ivete, Célia. É uma alegria quando nós podemos juntos, fazer alguma coisa melhor para as nossas vidas. Dilza, boa noite, Simone também, Rosângela, sejam todos bem-vindos nessa noite de reflexão que nós costumamos fazer sobre a mensagem da obra Pão Nosso, de Emmanuel, o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Como gostamos de lembrar, são versículos tirados aí do Novo Testamento, na sua maioria, alguns até do Antigo Testamento, e esses versículos são comentados e trazidos para a nossa realidade diária. Então é disso que nós necessitamos como orientação. Boa noite, Adriana, Carol, sejam bem-vindas, Terezinha. É uma alegria mesmo quando podemos estar juntos refletindo tudo isso. Maria Cristina, Dani, sejam todos bem-vindos. A lição de hoje é a lição de número 102. E é uma lição bastante interessante para o momento atual que estamos vivendo. O título é Nós e César. Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, no versículo 17. Então, deste Evangelho, Emmanuel retirou esse versículo 17 do capítulo 12 para a reflexão com o título Nós e César. Como gostamos de fazer, vamos pensar um pouquinho sobre o Evangelho de Marcos. Para entendermos o sentido, muitas vezes, das palavras, nós precisamos saber das ocorrências. O Evangelho de Marcos é o mais curto dos evangelhos canônicos que existem. São 3 evangelhos canônicos: o Evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas. O de João foge dos 3. O que quer dizer evangelhos canônicos? Aqueles que têm muitos pontos de semelhança nas suas narrativas. Então, todos eles estão narrando os momentos vividos com Jesus. Estes momentos vividos por Jesus, com Jesus, cada um relatou à sua maneira, com o seu olhar e com a sua forma de dizer. De acordo, claro, que quando nós olhamos para alguma cena, algum fato, nós vemos com os nossos olhos. Por isso que Jesus disse que se o teu coração, se o teu corpo está são, se o teu olho é são, todo o teu corpo está são. Se estiver mal, todo o teu corpo estará mal. Porque os nossos olhos, para o nosso olhar para uma pessoa, para um assunto, para um fato, um acontecimento, ele é vestido com a linguagem que nós temos no Imo Dharma. Então, aquilo que trazemos como referência é que vai servir para pintar aquela cena. Por isso, os evangelhos segundo Marcos, segundo Mateus, segundo Lucas, têm vários pontos de concordância, embora a forma peculiar de cada um em narrar
os ensinos de Jesus, os acontecimentos de época. João, ele foge de tudo isso, ele tem uma narrativa própria, o olhar de João centrou em outros pontos. Então, dentre os três, o Evangelho de Marcos é o mais curto, ele tem só 16 capítulos, mas ele é o primeiro evangelho, é o mais antigo, aquele que primeiro foi escrito entre esses evangelhos sinóticos que nós estamos falando. Neste Evangelho de Marcos, tem 31 versículos relativos a outros milagres não relatados nos outros. Então, sempre eles têm algo que eles viram e que o outro não viu, ou algo que ele deduziu e que o outro não deduziu. No Evangelho de Marcos tem mais 31 milagres, então é um evangelho com muitas narrativas de milagres, de acontecimentos tidos por muito como sobrenaturais, mas nós sabemos que Jesus não transgrediu nenhuma lei da natureza. Para Jesus tudo era muito natural. Vamos ainda, boa noite, Regiana, Divone, seu Antônio, Cidinha, Cleusa, Sueli, sejam bem-vindos, sempre bom quando estamos juntos aqui a cada noite. Então, nesse Evangelho de Marcos, nós vimos que ele narra, assim, o ministério de Jesus, a tarefa de Jesus, aquilo que Jesus realizou. Desde o Evangelho dele contém esse ministério, essa trajetória da vida de Jesus, desde o momento do batismo, por conta de João Batista, até a sua ascensão. Então ele faz uma narrativa dos principais eventos da vida de Jesus. Particularmente, este Evangelho de Marcos é rico de informações da última semana de vida do Cristo, aquela última semana que ele entra em Jerusalém, aquilo que hoje nós chamamos até Semana Santa, esse período dessa semana representada hoje como Semana Santa, esse período, os acontecimentos, então Marcos relata ali. E ele retrata Jesus como um homem de ação heróica. Ele coloca Jesus como um homem forte, de ação heróica, que passa por todas as dificuldades, mostra uma galhardia, a sabedoria, a firmeza, a grandeza desse espírito. Então é assim que Marcos retrata Jesus. E ele guarda, segundo o pedido do próprio Cristo, silêncio sobre a identidade messiânica de Jesus. Quem verdadeiramente era ele? Então ele mostra o Jesus homem, um homem realizando todos esses fatos, um homem nobre, um homem ético, um homem forte, deixando de lado aquela conotação de Messias que muitos se ocuparam em trazer. E ele escreveu principalmente para o público gentio de língua grega. Ele se ocupa, Marcos era muito preso às tradições do judaísmo, às regras do judaísmo, ao comportamento dentro do culto judaico. E isso ele passa junto com o ensinamento de Jesus, mas de uma forma simples, clara, para que aqueles não judeus, que são gentios, especialmente os de origem grega, que eles pudessem entender esses eventos, esses ritos, e aí também entender por que Jesus falou dessa forma, por que ele agiu desta forma, porque só entendendo o que seriam os ritos, o que seria as leis, as regras, é que nós então podemos entender muitas das falas de Jesus, para quem, por quê, qual a causa dele ter procedido de uma forma ou falado de uma forma. Bem, temos lá mais boa noite a Brígida, a Márcia, Jaqueline, vamos ver aqui, Lúcia, sejam todos bem-vindos, Vânia, e vamos continuando as nossas reflexões. Então, primeiro nós estamos conhecendo um pouquinho de Marcos, para entender as falas que ele coloca no seu evangelho. Esse capítulo 12, muito especialmente, onde está o versículo que nós vamos ver,
Este trecho fala muito especialmente dessa última semana vivida por Jesus e todos os seus feitos. Então, relata, né, nós fizemos de uma forma bem sintética, relata, primeiro, o comportamento das pessoas para com Jesus. Então, nesse capítulo 12, ele está narrando que aqueles do poder, aqueles que eram do sinédrio, aqueles que eram doutores da lei, aqueles que eram sacerdotes, aqueles que estavam vinculados à política da época, eles buscavam prender Jesus. Jesus estava incomodando. Aquilo que ele trazia de novidade para eles era um incômodo. Eles não estavam gostando do povo acompanhando Jesus. Então eles queriam tirar Jesus de cena. Então, no capítulo 12, versículo 12, ele está narrando isso, que eles buscavam prendê-lo. No versículo 13, ele vai dizer das artimanhas para conseguir algo que justificasse a prisão de Jesus. Eles tinham que encontrar alguma coisa para prender Jesus e dar razão a essa prisão. Então, nesse versículo 13, narra que eles enviaram fariseus e herodianos para o pegarem, para aprontar uma armadilha, a fim de que Jesus caísse naquela armadilha e se comprometesse. Os fariseus, nós sabemos que eram um grupo de pessoas muito envolvidas com o conhecimento da lei, mas que tinham duas caras, dois comportamentos. Um para o povo ver e outro para a turma a qual ele pertencia ver. Eram muito presos a rituais, mas também a condições materialistas, exploravam os mais pobres, enfim, esses eram os fariseus. Tinham duas caras, como nós costumamos dizer na nossa linguagem popular. E os herodianos eram aqueles soldados ou políticos do partido de Herodes, né? Que Herodes comandava, e Herodes estava por conta de César, por conta do poder da República Romana. Então, por conta disso, existiam esses, são esses que vão até Jesus para tentar fazer alguma coisa a fim de prendê-lo. Então, eles chegam a Jesus nesse versículo 13 e questionam Jesus, porque era aquela semana, Jesus estava andando por dentro de Jerusalém, indo de um lugar para outro, às proximidades, indo ao templo, indo à praça pública, enfim, ele estava em movimento, então ele estava agitando muito a vida local. Então, eles perguntam a Jesus, num determinado ponto desse movimento, onde Jesus se encontrava, eles dizem: é lícito dar o tributo a César ou não? Olha o questionamento que eles fazem para Jesus. Por que essa questão? E coitado de Jesus do que ele respondesse. Porque respondesse o que respondesse, da forma que eles inquiriram, Jesus seria preso. Se ele dissesse, é lícito dar o tributo a César, e ponto final, o povo que estava insatisfeito com a cobrança de tributos, com aquilo tudo que estava sendo apresentado, o povo ia em cima de Jesus, ia massacrá-lo, ia acusá-lo de tantas coisas. Se ele dissesse, não é lícito dar tributo a César, por causa da exploração que estava acontecendo, impostos altíssimos, não é lícito. Então o que aconteceria? Eles que o acusariam de incitarem o povo contra César, de querer sonegar impostos, enfim, quer dizer, falasse o que falasse Jesus, eles estavam prontos para pegá-lo. Era essa a intenção. O questionamento foi feito de tal forma que se ele respondesse uma coisa ou outra, ele seria acusado. Então eles perguntam, é lícito, né? É lícito, está na lei, é legal dar o tributo a César ou não? E eles insistem na pergunta. Gente, isso me faz lembrar muito todos esses questionamentos que nós estamos vendo na CPI, que hoje, na nossa vida atual,
é algo semelhante que acontece em questionamentos, em formas de perguntar, a fim de que as pessoas deem a resposta que aquele que pergunta quer ouvir, para ele fazer o que ele já tem em mente fazer. E era isto. Então eles vão de novo e dizem a Jesus, na sequência, eles perguntam, é lícito dar o tributo a César ou não? Sim ou não? Sim ou não? Essa era a resposta. Daremos ou não daremos? Olha o que eles colocam. Eles colocam nas mãos de Jesus a decisão de cumprir algo que era legal. Legal em termos da lei vigente material, da forma como estava feita. Então, eles colocavam ali Jesus. Daremos ou não daremos? A culpa é dele. O que ele disser, daremos. Pronto, está resolvido. E aí está feita a confusão com o povo. Não daremos. Estava feita a confusão com os políticos de época, com aqueles dirigentes dos partidos que existiam na política de então. E aí Jesus encontrou uma saída. É genial. A gente olha Jesus, ele é genial. Porque ele não responde se vamos dar, não vamos dar, nem sim ou não. Que aos nossos olhos poderia parecer, mas não vai ter saída. É esse o questionamento. Ele diz assim, por que me tentais? Ele sabia que era uma armadilha, que aquele tipo de pergunta que estavam fazendo era para, de alguma forma, prendê-lo. Então ele disse, por que me tentais? Por que você está me provocando, me pondo à prova? O que você quer, né? Ele sabia o que eles queriam. E aí ele pede a alguém, me dê uma moeda. Todo mundo ficou surpreso, porque ele não respondeu nada do que pediram, mas ele percebeu que era uma armadilha. Então ele falou, por que você está fazendo essa armadilha? E pegou uma moeda. Olhando a moeda, ele pergunta o seguinte, narrativa bíblica, que está no capítulo 12 do Evangelho de Marcos, do versículo 15 e 16. Então ele pergunta naquele momento, de quem é esta imagem e esta inscrição? Porque a moeda era cunhada, como as nossas moedas, com uma imagem e inscrição. Então ele pergunta, de quem é esta imagem e esta inscrição? Até ali ele não tinha respondido ainda à pergunta daqueles inquisidores que ali se encontravam. E o povo responde, de César. A face impressa na moeda era a face de César. O escrito que estava na moeda era referente ao imperador romano. Então estava ali. De quem é? De César. Não tinha como dar outra resposta para ele que não aquela. E ele disse, bom, então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Foi essa a resposta de Jesus. Ele chamou as pessoas, inclusive os inquisidores que estavam ali, à responsabilidade. Nos dois sentidos, dizendo que todos nós temos compromissos legais com leis terrenas e com leis celestes, leis divinas. Por isso ele diz, dai a César o que é de César. Isso aqui é material, isso aqui é dinheiro, isso aqui é o cofre público, isso aqui é o tesouro nacional. Então o imposto está aí, dê o que é sua obrigação. Como cidadão, como parte de uma sociedade, você tem que respeitar as leis que regem a sociedade. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então vamos nos ocupar também da parte espiritual, dando aquilo que era necessário. E eles não puderam fazer nada com Jesus, porque a resposta dele foi perfeita. Perfeita. Não puderam fazer nada. Emmanuel escolhe para comentar exatamente esta frase. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E Emmanuel vai levar isto, por incrível que pareça, o Pão Nosso é a primeira obra com essa característica que Emmanuel escreveu através de Chico Xavier. Mas se nós lermos essa página, inclusive porque ele vai levar para a política,
política do nosso mundo. Isso aqui foi escrito, então, no século XX, né? No início do século... Primeira metade do século XX, esta obra. Nós estamos no XXI e nós vamos ver que o raciocínio de Emmanuel se aplica nos dias atuais. O mais interessante para nós de refletir é a respeito do próprio Emmanuel. Nós sabemos que ele fora um senador romano. Públio Lentulus foi um senador romano, numa encarnação. Então ele foi aquele que agiu de acordo com a lei dos homens, verdadeiramente cumpridor da lei dos homens. No entanto, depois espírito e com o nome Emmanuel, com as reflexões que o tempo amadureceu nesse espírito, ele trabalha ele entende da lei material, como os grandes senadores do Império Romano entendiam as leis, e como todos os envolvidos em leis sabem muito bem, estudam para isso, tem norte a respeito desta ou daquela lei. Mas ele entendeu que existe uma outra lei e que nós temos que ter um comportamento adequado em ambas. Não podemos ser nem para um, nem para outro tanto assim. Então, é este espírito, com uma experiência política, com uma experiência de senador romano, com uma experiência de legislação, que depois Emmanuel, para nós, ele junta as duas coisas. Ele mostra, e isso é muito, muito interessante para a gente ver. Quer dizer, em tudo nós estamos aprendendo. Em toda encarnação ou reencarnação, nós estamos aprendendo alguma coisa que vai se somando, nós vamos agregando conhecimentos e valores ao longo das nossas muitas vidas para nos tornarmos criaturas mais sábias na vida. Então ele vai fazer um comentário a respeito: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E nos diz: em todo lugar do mundo o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César simbolizada no governo estatal. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César representada no governo estatal. Então não adianta reclamar do governo. Nós estamos colhendo. Nós estamos... o governo vigente no mundo, para todos os povos, ele atende àquele povo, àquele tipo de espírito que está reencarnado naquela comunidade nacional. E ele está ali. Ele está ali porque ele faz parte desse povo, ele pensa assim, e por conta disso, o comportamento e tal, nós temos o governo. Por isso que se diz que cada povo tem o governo que merece. E é uma verdade. É uma verdade que nós não podemos esquecer. Ele continua então dizendo: maus homens produzirão maus estadistas. Difícil, não? Maus homens produzirão maus estadistas. Temos que melhorar a humanidade. Melhorando o homem, melhoramos tudo mais. Então, quando hoje nós olhamos algum comportamento na área política e entendemos como ruim, nós já estamos um pouquinho adiante, porque estamos conseguindo enxergar que aquilo não serve, que aquilo não atende à necessidade, que aquilo é imoral,
que aquilo não é condizente com a justiça, nem dos homens e nem de Deus. Se nós estamos já começando a visualizar isto, significa que nós estamos acordando. Porque há tempos atrás, vamos por a época de Jesus, as pessoas concordavam com os Césares plenamente. Concordavam com tudo. Não viam ilegalidade, não viam imoralidade, não viam. Hoje começamos a ver. Hoje isso nos incomoda. Mas ainda estamos debaixo do governo que merecemos, porque maus homens vão produzir maus estadistas. Não adianta reclamar do estadista que está nessa ou naquela posição. É um representante legal do tipo de povo que está habitando aquele local. Nós temos que perceber isto. E muitas situações nós nem percebemos esses fatos. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. Coletividade, então um povo, uma nação, um povo, uma sociedade, um quantum dessa população terrena, coletividades ociosas, preguiçosas, paradas, não querem se movimentar em nenhum aspecto. Dá trabalho pensar, dá trabalho querer mudar. Para quê? Para quê? Não, está longe de mim. Não, não está longe de mim. Nós estamos dentro desse balaio junto com todo mundo. Da mesma confusão. Sorvendo do mesmo veneno, do mesmo cálice. Todos. Todos. Então, coletividades ociosas, preguiçosa, não quer de alguma forma trabalhar, não quer colocar a mão na massa, não quer fazer nada diferente, quer continuar na mesmice de sempre, sabe? Aquele fazer o nada de sempre, vai fazer o quê? Vai ter uma administração desorganizada, porque esta sociedade preguiçosa não é organizada, não tem ordem na vida, ordem na sociedade e indiferente. Indiferente. Nem se atém, não presta atenção, isso não me incomoda. Incomoda. Lembram-se que logo no ano 2000 surgiu aquela fala, né, mostrando como as pessoas no mundo estão interligadas e dizia que uma borboleta batendo asas na Austrália, nós sofreríamos aqui a movimentação das energias dessas asas, ela atingiria o mundo? Pois é, nós temos visto aí a palavra, o pensamento, são ondas vibracionais. Então, ficar indiferente a tudo isso, nós estamos sujeitos a todo tipo de onda que é emitida e a desorganização. Porque só vai começar a colocar ordem nas coisas aquele que quiser fazer verdadeiramente a diferença. Isso me faz lembrar uma história de uma classe de medicina, onde o professor chegou e ele iria dar uma aula, era uma aula pesada, uma aula com cálculos, né, químicos, de medicações, etc. E os alunos estavam ali no maior bate-papo, o professor idoso lá na frente, só meia dúzia prestando atenção, o resto no maior bate-papo. Como hoje nós vemos. A tal ponto ocioso e desorganizado e indiferente, que o aluno está na sala de aula cheio de celular, mandando recadinho, WhatsApp, sentando em cima da carteira. E o professor, por mais que se esforce, tem dificuldades enormes para ter a atenção dessas pessoas. E ainda culpam que é o professor que não sabe motivar os alunos. Não, essa sociedade inteira é desmotivada. O coitado do professor não vai fazer milagre em 40 minutos de uma aula, 45 minutos. Ele não consegue fazer isso.
Então, esse professor estava lá todo empenhado em lecionar aquilo que era da sua competência e poucos estavam interessados. Até o ponto que ele parou, calou, e quando cala, bom, aí todo mundo foi água na fervura, foram aquietando. Disse, olha, vocês têm escolhas na vida. Vocês estão aqui numa faculdade de medicina, mas vocês têm escolhas na vida. Vocês podem ser aqueles que se formarão médicos e que farão a diferença, ou vocês poderão ser os médicos medíocres que existem. O que é que vocês escolhem? Aí todo mundo, claro, até por vaidade, eu quero ser o que faça a diferença. Eu não quero ser o medíocre, o lugar comum, eu quero ser o mais importante. Então todo mundo diz, bem, se vocês querem ser o que faz a diferença, então comecem agora a prestar atenção. Fique nesta sala apenas os que querem fazer a diferença para assistir e para aprender. Fiquem apenas os que querem fazer a diferença, os demais podem sair. Ninguém saiu. A partir de então, a aula desse professor era todo mundo muito atento. Porque é verdade o que ele disse. Quando nós somos indiferentes, tanto faz, para um lado ou para o outro, não me toca. Toca porque o resultado toca todo mundo. Fazer a diferença é o que Jesus estava fazendo naquele momento. Fazendo a diferença no meio de uma população que estava lá, vaquinha de presépio, concordando então com tudo que era imposto pelo governo de César. Estava ali Jesus. E aí continua então Emmanuel analisando e dizendo, né? De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura. Quer dizer, tudo o que cada governo decide chega até nós. Ah, mas ele mexeu só lá com o petróleo, não sei, mas nós usamos petróleo para tudo. Vai chegar até nós. Até a criatura mais simplesinha, na questão de gás, na questão de um combustível, de um querosene para uma lamparina, tudo vai ser afetado. Os produtos, o transporte, tudo, gente, não tem como escapar. Então, de qualquer modo, a influência de César, que é o poder, chega a cercará a criatura, cercará, nós estamos cercados sempre pelas leis que o poder estabelece, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. Queiramos ou não, os impostos chegam. Os carnezinhos, o nosso endereço está bem escrito lá. Queiramos ou não, nós estamos contribuindo lá no supermercado, na nota fiscal, nós podemos ver quanto é o imposto do nosso estado, que é um estado que cobra muito alto imposto. O federal, outro valor, está ali, nós estamos cercados e querendo ou não, nós vamos ter que executar os compromissos materiais, porque eles estão fazendo parte das regras de vida em sociedade. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. Então, Emmanuel analisa que seja o que for, e cada um tem o governo que merece, e se temos maus estadistas é porque os homens são maus, os homens ainda não se propuseram a viver bem, então não temos pessoas de bem colocadas na posição de estadista, colocamos por mil interesses, menos olhar o que essa pessoa verdadeiramente é e o que ela pode de alguma forma fazer a diferença. Nós não olhamos isso. E por conta disso, sofremos as consequências dos maus atos e vamos ter que pagar. Imprescindível dar-lhe o que lhe pertence, dar a César. Nós estamos debaixo desse governo e vamos cumprir todas essas regras. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações, porque às vezes, né, nós vamos invocar aí os princípios religiosos,
a tal religião, então queremos isenção disso ou daquilo, queremos que de alguma forma ser beneficiado por isso ou aquilo, ou idealismo individual, né? Seja até a filantropia que se faz e de repente nós queremos tirar algum proveito, fazemos coisas para ter proveito. Então, Emmanuel diz assim, olha, o aprendiz do evangelho não deve, ele até pode, mas não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações, porque a obrigação é para todos. E se um se exime aqui, vai sobrecarregar o outro, que está arcando com a parte. A divisão, se um grupo entra e pede essa isenção, a divisão vai ser com um nível maior, um quociente maior para aqueles que estão fazendo parte na divisão. Então, o aprendiz do evangelho não pode lançar mão disso. O famoso jeitinho brasileiro, o querer enganar, o querer de alguma forma se aproveitar. Se há erro nas leis, então Emmanuel está admitindo, sim, muitas vezes encontramos erros nas leis. Natural. A lei é feita em uma determinada época para atender uma determinada situação e às vezes feita muito rapidamente porque a situação assim o exige e depois ela tem que ser retificada. Ela não atende verdadeiramente à necessidade. Nós estamos vendo isso no caso das vacinas, que o mundo saiu aí desesperado, precisando das vacinas e elas ainda em fase de teste, ainda sem muitas garantias, elas foram sendo colocadas à disposição. E os resultados estão sendo analisados, retificações serão feitas com toda certeza, porque elas ainda não estão devidamente testadas, analisadas, verificadas, não estão. Tudo isso está em andamento. Então foi para atender uma emergência, mas tudo isso tende a ser olhado novamente. Então, se há erro nas leis, nos aconselha Emmanuel, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina. Porque é muito fácil, às vezes, a gente dizer que o outro errou na lei, fez uma lei errada, colocou algum artigo que ali, os jabutis da vida, nós vivemos olhando o que o outro está fazendo. Mas não olhamos para nós mesmos para ver os nossos débitos na providência divina. Quanto nós estamos errando também e querendo isenção de Deus para com os nossos erros. E colaboremos com a governança humana. O mais importante é isso, dessa fala de Emmanuel. Se há erros, sim, e os há, lembremos de nós mesmos, dos erros que nós já cometemos, dos enganos que nós já praticamos, das escolhas mal assessoradas que nós já fizemos na vida. Lembremos disso e colaboremos com a governança humana. Às vezes a pessoa fica muito com a cabeça nas coisas espirituais, mas esquece que está aqui no mundo material. E os governantes estão aí e precisam da colaboração dos povos para poderem solucionar as coisas, dar conta daquilo que precisa. Vamos colaborar. De que forma nós podemos colaborar? Então, nos diz Emmanuel, oferecendo-lhe o nosso concurso. Perdão, gente, que vai haver um desligar aqui um instantinho. Para variar, a gente esquece, né, de ligar uma bateria aqui, mas tudo bem, dá para seguir do jeito que nós estamos seguindo. Então, diz ali Emmanuel para nós, como é que nós vamos colaborar? Colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho. E parece que isso a gente não vê muito. O povo não quer trabalhar, o povo quer ajuda, mas não quer ajudar. Por favor, não é geral, né?
Não é geral. A gente sabe de pessoas que estão lutando e descobrindo outras frentes de trabalho, outra forma de sobreviver, outra forma de colaborar, que nada pereça mais do que já está perecendo no mundo. Nesse momento, quando tanta coisa na área do trabalho foi fechada, né, e manter a economia de um país ainda, nós estamos olhando aqui os nossos vizinhos, nós estamos olhando uma Argentina numa situação terrível, nós vimos Venezuela numa situação terrível, são aqui nossos vizinhos e outros tantos no mundo, nós temos visto. E de repente, quer dizer, vamos tentar fazer alguma coisa, alavancar a atividade, a vida, porque depende disso. A sobrevivência das criaturas depende disso. Então nos diz Emmanuel, colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade. Porque às vezes a situação não está legal, né? Não está agradável. É um período difícil, nós estamos vivendo isso. É um período onde complicado, vamos ter um pouquinho de boa vontade, há muita briga, muita discussão, muito desânimo. Um pouquinho de boa vontade nós vamos conseguindo um dia pelo outro. Não dá nem para fazer algo a longo prazo, mas a curtíssimo prazo, o prazo de um dia. Vamos hoje, mais hoje, mais hoje, e nós vamos indo, conseguindo sobreviver, conseguindo nos adequarmos a esta nova realidade que estamos todos vivenciando. Então, Emmanuel chama a nossa atenção que nós precisaríamos oferecer o nosso trabalho, o concurso do nosso trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. E esse puxãozinho de orelha é muito sério. Desatenção ou revolta não resolve os nossos problemas. Tenhamos consciência disso. Os problemas só serão resolvidos pela atenção, pelo trabalho, pela paciência, por essa boa vontade. E o que mais nós vemos do comportamento de uma grande parcela de pessoas é essa desatenção com as coisas e essa revolta, de tudo reclama, de tudo reclama. Não é tão fácil conseguirmos dar conta de tudo. Então, talvez se nós reclamássemos menos e tentássemos fazer mais, nós conseguíssemos passar com um pouco mais de equilíbrio pelas dificuldades, os percalços da vida, as pedras da vida. Eu hoje, eu costumo sim assistir a CPI que está acontecendo, né? A gente precisa saber o que está acontecendo no nosso país, afinal, nós estamos aqui. Não adianta muito eu ficar olhando fora daqui, eu preciso saber da nossa realidade. E parece que eu nunca vi tantas citações bíblicas como hoje. Tanto Jesus para lá, que eu falei, Jesus amado, está pagando o pato de todo mundo. Porque fosse para falar alguma coisa boa ou fosse para condenar o outro, estavam usando as palavras de Jesus. Vejam aquilo que Emmanuel falou no começo, que cada um, e que nós vimos do Evangelho de Marcos, Lucas e Mateus, cada um interpreta aquele ensino com a bagagem que tem. Com a bagagem que tem. E aí, eu vi uma senadora, eu até anotei a frase dela, porque eu falei, nossa, essa para mim foi muito. Que disse assim, Jesus era terrivelmente revoltado com a hipocrisia. Ele era terrivelmente revoltado com a hipocrisia, terrivelmente tal coisa. Eu disse, mas esse não é o Jesus que eu conheço. Até porque nós vamos ver aqui Emmanuel dizendo que a revolta não nos resolve os problemas.
Então, se Jesus fosse terrivelmente revoltado com a hipocrisia que era do comportamento humano de época, ele não teria feito nada para ajudar, porque ele ia ficar com raiva, ficava de mal, né? Tô de mal, tô revoltado, não quero mais conversa, não quero saber. E não modificaria essas criaturas. Quando ele disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Quem já está bonzinho não precisa de mim. Eu vim para os que estão ruinzinho mesmo. E aí você olha uma pessoa dizer que ele era terrivelmente revoltado. Né? Terrivelmente revoltado com a hipocrisia. Eu falei, meu Deus, esse não é o Jesus. Porque se dissesse que ele era até terrivelmente contra a hipocrisia, através das suas atitudes, dele estar do outro lado desse comportamento da hipocrisia, do hipócrita. Ele não condenava o hipócrita, aliás, ele condenava a atitude de hipocrisia, mas não a criatura. Ele dizia, eu não condeno o pecador, eu condeno o pecado. Então, se dissesse isso, tudo bem, mas dizer que ele era terrivelmente revoltado contra aquilo, significa que ele não ia fazer nada. Porque quem se revolta, né, ou quem está desatento, não resolve o problema. Não adianta muito. Se nós queremos resolver um problema, nós precisamos olhar o problema, sim, não nos agrada, é algo que nós não concordamos, não assinamos embaixo, queremos diferente, então precisamos começar a nos mexer para fazer diferente. Mas não colocar Jesus nesse papel que seria para condenar outros e outros, enfim, cada um torcendo para onde quer. Continua Emmanuel a nos dizer, preferível, né? A atitude, o aprendiz do Evangelho, então, não deve invocar princípios religiosos ou idealismo particular para se eximir das obrigações da vida material, da vida social, que todos temos obrigações para com o Estado, para com a vida material, todos temos obrigações. Então, o aprendiz do Evangelho não pode querer dar um jeitinho e se safar sobrecarregando outras pessoas. E se há erro na lei, ele também não pode permanecer calado ou desatento ou revoltado contra isso. Ele tem que contribuir com a governança humana, oferecendo o trabalho, oferecendo a boa vontade, oferecendo a luta, clareza, visualização, enfim, agir e não parar. E dizia ele, é preferível que o discípulo do Cristo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem transitoriamente no plano físico. As leis que nós estamos debaixo delas, que regem o nosso caminhar no plano físico, erradas ou não, são elas que estão vigentes. Se estão erradas, nós vamos ter que trabalhar para consertar, para modificar, para atender melhor a necessidade, porque ela foi válida num período, agora precisa ser revista, reformulada, enfim, toda trabalhada para atender melhor a necessidade. Então, o que diz Emmanuel? Que é preferível que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem transitoriamente no plano físico. Temos que cumprir, seja por... Então, o que é que nos faz não cumprir as leis materiais, as leis da nossa vida material? Seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos. A condição é esta, não adianta, nós vamos ter que cumprir esta condição. A regra é esta, vida em sociedade tem direitos e deveres. Há uma página no Evangelho segundo o Espiritismo sobre direitos e deveres, chamando a nossa atenção. Então, se estamos dentro daquele grupo, daquela sociedade, existem regras, leis regendo
E nós não podemos ser indisciplinados diante dos princípios estabelecidos. Um outro ponto que poderia nos causar confusão, né, de não estarmos agindo como deveríamos, diz Emmanuel, seja pelo doentio, ou seja pela indisciplina, ou seja pelo doentio entusiasmo que o tente a avançar muito rapidamente, demasiadamente a sua época. Então, às vezes, a pessoa é tão afoita, tão entusiasmada, descobriu a América, então ela avança por cima de todo mundo, extrapola todas as regras. Isso também não é legal. Nós temos que encontrar o equilíbrio para estarmos bem, porque se ela vai muito à frente, não adianta nada. E aí eu me lembro aquela história do Chico, que vocês também vão se lembrar, porque nós já comentamos algumas vezes essa história. Chico com as suas experiências, porque não são histórias, são fatos vividos e testemunhos de um verdadeiro cristão. Então conta-se que Chico, certa noite, quando ele saía do centro, muitas vezes, ele ia atender pessoas em locais distantes, fosse embaixo dos pontilhões, fosse na periferia bem distante, na zona rural, ele ia atender quem estava mais necessitado. E assim, um grupo uma vez foi, e eles iam para uma zona rural que não tinha nem eletricidade naquele caminho. Então era preciso levar um lampião, levar lá alguma coisa que iluminasse o caminho. E o grupo inteiro levando pão, levando à disposição para fazer o evangelho, levando alguma coisa, algum víver para as pessoas que necessitassem, alguns víveres ali básicos. Então as pessoas estavam indo pelo meio era um pasto, um caminho, e eles estavam seguindo por ali. E um dos participantes, o Chico, pediu que ele, como ele já conhecia o caminho, disse: olha, você vai na frente, tem a trilha, você vai na frente da trilha e vai iluminando o caminho com esse lampião para todo mundo ir atrás, e assim nós vamos até a pessoa que necessita. E aquele achou ótimo, que maravilha, ele ia guiar todo mundo, ele ia à frente todo mundo, porque ele já conhecia o caminho, ele estava todo entusiasmado, né, eufórico, com a ideia de estar à frente. Imagine Chico vindo atrás, que importância dele. E aí, todo mundo conversando, e ele foi indo. Daqui a pouco ele começou a perceber que estava um silêncio. Cadê o povo que estava conversando? Por que se calaram? Por que não tinha mais conversa? Nesse repente, ele pegou o lampião e virou para trás para ver por que esse povo estava tão quieto. E o que ele percebeu? Não tinha ninguém atrás dele. Ele estava sozinho, caminhando todo eufórico com o lampião nas mãos, mas estava sozinho no caminho. Ele disse: ora, mas o que aconteceu? Então ele voltou pelo mesmo caminho. Ele foi voltando e, com a medida que ele foi se aproximando, andando um tanto, ele começou a ouvir as vozes dos companheiros. Todos ele conversando, muito alegre e tal. Daqui a pouco ele chegou, estava lá a rodinha toda conversando, parada. Ele disse: mas gente, por que vocês pararam? Eu já estava lá na frente e vocês aqui parados conversando. O Chico simplesmente olhou para ele e disse: ah, meu irmão, quem leva a luz não pode ir tão rápido à frente dos outros, porque senão os outros vão ficar nas trevas. É isto que Emmanuel está dizendo do nosso comportamento. Alguns tornam-se indisciplinados diante dos compromissos que deveriam honrar, que deveriam fazer porque estão insatisfeitos com alguma coisa, e acabam nessa indisciplina dos princípios estabelecidos, da regra, da ordem. Outros, nesse doentio entusiasmo, né, com o holofote nas mãos, ele vai querer avançar demasiadamente na sua época, e aqueles não acompanham. Não adianta muita inovação, muito adiante, porque aí a massa não acompanha. Em tudo nós temos que ter esse equilíbrio, esse meio termo. E Emmanuel vai dizendo: há decretos iníquos, porque às vezes reclamamos dos decretos que são colocados,
Esses decretos iníquos seriam os contrários à equidade, à igualdade entre as pessoas, ao que é justo. Há decretos injustos, há decretos que providenciam desigualdade entre as criaturas, há decretos que são perversos. É isso que ele pergunta. Claro que nós poderíamos encontrar decretos assim. Ao longo da história da humanidade, quantos decretos desse tipo já existiram? Recorda se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Você não está gostando do decreto? E o que você está fazendo para colaborar com aqueles que estão com a possibilidade de reformular esse decreto, por exemplo? Recorda se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Qual é a cooperação? No momento político que nós estamos vivendo, nós vimos aquilo que é a malhação, ficam malhando, malhar no sentido de bater, né? Batendo, reclamando e nesse comportamento. E o que é que estamos fazendo para colaborar, cooperar? Então, não temos solução muito fácil. Se queremos agilidade nas coisas, nós vamos ter que começar a contribuir, a fazer alguma coisa. Esse tempo todo que se perde em discussões, em falar tentar denegrir a imagem de um, a imagem de outro, falar mal de um, falar mal de outro, todo esse tempo não colabora. Todo esse movimento não gera nada que pudesse ser aproveitado por todos. Então ele chama atenção, recorda, faz um exame de consciência, se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Porque queira ou não, está governando. E nós precisamos, se queremos algo melhor, temos que, de alguma forma, ajudar para que esse melhor se efetive. E continua a nos dizer então, vive em harmonia com os teus superiores e não esqueça que a melhor posição é a do equilíbrio. Vive em harmonia com os teus superiores. Procura harmonizar-se ao equilíbrio e não esquecer, né, que a melhor posição é essa, do equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, procurando fazer o melhor, tentando de alguma forma contribuir, como pudermos. Se é através de uma oração, de um pensamento positivo, vamos envolver todo mundo nessa oração, nesse pensamento positivo. Se podemos contribuir mais materialmente falando, através de eventos, através de organizações, através de movimentos ordeiros, pacíficos e que possam fazer alguma diferença, ótimo. Participemos mais dessa vida política, né? Nós temos a nossa Câmara Municipal, todo município tem sua Câmara Municipal. A Câmara Municipal tem sessões públicas. Pouquíssimas pessoas vão. Pouquíssimas pessoas observam o que aqueles nossos representantes do Legislativo, os vereadores, estão fazendo. Não sabemos. Nem sabemos o que eles pensam, não sabemos o que estão decidindo. Só uma coisa é certa, vai refletir na nossa vida, na vida do nosso município, consequentemente, na nossa vida, porque habitamos este município. Não sabemos. Quando eventos acontecem, nós já tivemos oportunidade de participar de vários eventos na Câmara Municipal da nossa cidade, eventos públicos, eventos mais de cunho de diálogo interreligioso, enfim, esses eventos mais, vamos dizer, humanitários. Pouquíssimas pessoas vão prestigiar o evento. Aí o que acontece? O evento vai morrendo. Vai perdendo o pique, as pessoas não se interessam, nem os representantes legais, muitas vezes, a grande maioria deles não aparece. Então, como queremos que as coisas funcionem se nós não estamos nos envolvendo? Nós não estamos ali marcando presença? Não estamos. É complicado. Esses eventos que nós participamos é no sentido de unir
representando as várias religiões, para que não se estranhem, para que se olhem com harmonia, se entendam como gente, como pessoa, como irmãos, não olhe o outro como um alienígena, mas que possa aceitar o outro na forma que ele entende que deva viver a vida. É isso que se presta. Mas se nesses eventos que tem essa intenção as pessoas não vão, quer dizer, não estão nem aí, não estão interessados em viver melhor com este ou aquele. E é uma ideia, às vezes, eu não preciso daquele, eu não preciso desse para viver. Todos precisamos de todos. Todos precisamos de todos. E precisamos tanto de alguém que tem o filme O Náufrago, onde Tom Hanks tem como companhia uma bola, onde ele desenha um rosto e é o seu companheiro por um período de vida. Tal a necessidade que o ser humano tem de se relacionar e de estar interagindo com o outro. E nós deixamos isso de lado, muitas vezes. Então vamos reclamar do quê, gente? Não podemos reclamar. Temos que ter atenção com tudo isso. E Emmanuel vai encerrando, dizendo então: se pretendes viver retamente, não dês a César o vinagre da crítica acerba. Não dê às governadorias, aos representantes, né, aos estadistas, essa crítica absurda que se faz. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Todos somos filhos do mesmo Deus. Então precisamos nos amparar e amparar aqueles que estão à frente, porque há uma razão para estarem lá e há uma razão para nós termos essas pessoas lá. É a fala do começo, né? Cada povo tem o governo que merece. Então que nós possamos refletir muito sobre isso, sobre a situação nossa, dentro da política, polis, a vivência na praça, a vivência em conjunto. Nós temos que, não é fazer politicagem, mas é saber viver, entender os mecanismos da vida. Isso todos precisamos. Bem, minha gente, hoje quarta-feira, nossa água está aqui. E vamos pedindo a Jesus, o médico dos médicos, a corrente de médicos do espaço, que possa magnetizar todas as águas, dos lares, dos companheiros, dos doentes, aquelas águas das cabeceiras dos doentes, para que recebam a energia necessária à saúde, ao equilíbrio, à força física e mental e espiritual. E vamos aí com uma reflexão de Meimei, encerrar nossa noite de hoje, lembrando que amanhã, ainda quinta-feira, nós também temos nossos estudos. Esta página de Meimei tem como título Confia Sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, que essas bênçãos, essas energias possam envolver os nossos governantes do mundo para que